Fala pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui mais uma vez com vocês para a gente gravar uma aula de revisão sobre linkage, tudo bem? Bom, alguns autores chamam isso aqui de linkage, outros chamam de gene em ligação, genes ligados, exceção à segunda lei de Mendel ou terceira lei da genética. Alguns mais íntimos chamam também de lei de Morgan, tá? Graças ao trabalho de Thomas Hunt Morgan, que através do estudo, né, sobre a mosquinha das frutas, a Drosophila, ele conseguiu mostrar para a gente que algumas características elas sempre estão, né, se acompanhando, que indicava que os genes que eram responsáveis por expressar essas características, eles estavam localizados no mesmo cromossomo, claro, em pontos distintos, e não se segregavam de forma independente, como afirmava a segunda lei de Mendel. Tá? O primeiro passo que a gente dá no linkage é você conseguir entender isso, a diferença entre o linkage, os genes ligados, e a segunda lei de Mendel. Vamos fazer uma revisão rápida aqui da segunda lei de Mendel, que a gente chama de segunda lei ou lei da segregação independente, tá? Segunda lei da genética ou lei da segregação independente. Aqui eu coloquei um duplo híbrido para facilitar o seu entendimento. Essa é uma célula germinativa e o duplo híbrido, que está representado aqui, ele vai formar 4 tipos distintos de gametas. Aliás, tem até uma formulazinha que é interessante você lembrar, tá? Na segunda lei, para você entender quantos tipos de gametas são formados, você pode usar esse macetezinho aqui, 2 elevado a n, sendo n o número de genes híbridos, genes que são formados por alelos diferentes, tá? Aqui no caso, temos 2 genes híbridos, tá? Então temos 2 genes formados por alelos diferentes, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Obviamente, cada alelo do gene está localizado num cromossomo diferente. Aqui você tem um par homólogo azul e vermelho, aqui você tem um par homólogo verde e laranja, tá? Coloquei com cores bem diferentes para você conseguir acompanhar aqui o detalhamento do meu desenho. 2 elevado a n dá um total de quê? 2 elevado a 2. São 2 genes híbridos. É ou não é? Dando um total de 4 gametas. Olha só que interessante, pessoal. Quando um duplo híbrido, como esse aqui que você está vendo, vai formar gametas, ele forma 4 tipos diferentes de gametas. Bom, aqui eu fiz resumido, mas vale lembrar, não é, que antes da formação dos gametas, acontece a duplicação da informação genética. Todos os genes são duplicados. Então, o gene alelo Azão é duplicado, o gene alelo Azinho é duplicado, o gene alelo Bzão é duplicado, o gene alelo Bzinho é duplicado. Belezinha? E aí acontece a famosa meiose, que vocês já estudaram tantas e tantas vezes no colégio de vocês, né? Temos a meiose acontecendo, tudo bem? E a meiose vai dar origem a 4 tipos diferentes de gametas. Vamos fazer diferente aqui para ficar bonitinho? Vai acontecer a meiose. Beleza? E a meiose vai formar 4 tipos diferentes de gametas. Observe esse primeiro gameta aqui que eu estou mostrando para vocês com a setinha verde. Olha que legal. Esse gameta recebeu um cromossomo azul com o alelo Azão e um cromossomo verde com o alelo Bzão. Beleza? Esse gameta aqui, recebeu, deixa eu pintar setinhas aqui que vocês sabem que eu tenho toque, né? Esse gameta recebeu um cromossomo azul com alelo Azão e um cromossomo, né, laranja com alelo Bzinho. Beleza? Ah, professor, não podia ser um gameta com Azão e Azinho? Não, porque a meiose separa os pares homólogos. Tranquilo? Aqui você está vendo, diferente. Diferente, você está vendo aqui, um cromossomo vermelho com o alelo Azinho e um cromossomo verde com o alelo Bzão. E aqui, para encerrar a conta, olha só. Você está vendo um cromossomo, um gameta, melhor dizendo, né, com um cromossomo vermelho Azinho e um cromossomo laranja Bzinho. Ou seja, a gente separou os homólogos verde, laranja, azul e vermelho. E, consequentemente, separamos os genes alelos que formam o gene Azão Azinho, Bzão Bzinho. Beleza? Isso aqui é a segunda lei de Mendel, tá? Lembra que esses gametas são formados em mesma proporção, sempre 25%. Tudo bem? 25%. Isso é uma das características da segunda lei ou lei da segregação independente. Legal, né? Agora, com base nessa revisão que a gente acabou de fazer, vamos entender o tal do linkage, que são os genes ligados, né? Bom, primeiro eu vou colocar aqui um tremendo sinal de diferente, para você não esquecer que se tratam de coisas diferentes. Bom, aqui você também está vendo um duplo híbrido. Só que olha que interessante. Você está vendo no cromossomo azul um gene alelo Azão, em outra posição, em outro locus, o gene alelo Bzão.
No outro cromossomo, que é o cromossomo vermelho, homólogo, você está vendo o gene alelo Azinho e o gene alelo Bzinho, beleza, né? Você vai ter num cromossomo 2 gene alelos diferentes e no outro cromossomo seus complementares, que também são diferentes. Isso é o linkage, quando os genes alelos diferentes estão localizados no mesmo cromossomo. Quando esses cromossomos se separarem, se não ocorrer nenhum evento de troca de pedaços cromossômicos, melhor dizendo, o que vai acontecer? Esses genes alelos permanecem juntos e acompanham o cromossomo para onde ele for. Tá? E aí a gente tem duas situações diferentes quando se trata do linkage. A formação dos gametas a partir dessa célula germinativa sem permuta ou permutação, também conhecido como crossing over. E a formação, né, dos gametas envolvendo permuta ou crossing over, desculpa. Vem comigo então, vamos para o primeiro caso. Ó, você está vendo aqui o duplo híbrido em linkage. No cromossomo azul você tem o gene alelo Azão e Bzão, no outro cromossomo, que é o homólogo, o vermelho, o gene alelo Azinho e Bzinho. Vai acontecer a formação de gametas a partir dessa célula germinativa sem permuta, sem permutação, tá? O evento de permutação não é um evento obrigatório, já anota aí nas suas observações. Ele pode acontecer em algumas células ou não acontecer. Beleza? Vem comigo. Quando acontece a permutação, ou quando acontece a formação dos gametas sem permutação, olha que interessante, você vai formar dois tipos de gametas a partir da meiose, tá? Lembra que a meiose separa os cromossomos homólogos? Aqui você está vendo um par homólogo, azul e vermelho. E aí o que vai acontecer? Você vai ter células com um cromossomo azul Azão e Bzão, com os genes alelos Azão e Bzão, e um outro gameta, ou outro tipo de gameta, contendo, né, o cromossomo vermelho com os genes alelos Azinho e Bzinho, numa proporção igual, de 50%. O que já revela uma tremenda diferença com relação à segunda lei. Aqui na segunda lei, ó, a gente tem informação de tipos diferentes de gametas usando um de híbrido. Então, de acordo com a segunda lei de Mendel, quando uma célula germinativa dihíbrida ou duplo híbrido vai formar gametas, obrigatoriamente ela forma 4 tipos diferentes de gametas em igual proporção. Ali, né, como a gente está falando de linkage, sem a permutação formamos apenas 2 tipos de gametas, gameta Azão, Bzão, gameta Azinho, Bzinho, em proporção de 50 a 50. Agora, gente, a gente não pode esquecer que na meiose acontece um evento maravilhoso que garante aumento de variabilidade genética e recombinação dos nossos genes. Esse evento garante, né, que as novas gerações de indivíduos que vão ser formadas sejam gerações com maior capacidade adaptativa, maior capacidade de se adaptar ao ambiente e sobreviver às condições que o ambiente impõe. Olha que interessante, isso é muito legal. A gente está falando de um evento chamado de permuta ou crossing over. E esse evento gera uma recombinação dos genes. Quero lembrar isso para vocês, embora não esteja aqui no quadro, dá para você imaginar. Olha que legal, pessoal. O crossing over, a permutação, ela envolve troca de pedaços cromossômicos. Quando os cromossomos trocam pedacinhos, né, eu vou fazer isso aqui, ó. Quando eles trocam pedacinhos, isso faz com que ocorra uma recombinação gênica do cromossomo. Isso vai garantir melhor capacidade adaptativa, um diferencial com relação a outras espécies que não sofrem isso. Olha que legal isso aqui, pessoal. Nesse caso, olha só, o cromossomo azul vai trocar pedaços com seu homólogo vermelho. E esses pedaços envolvem, né, vários e vários genes. Aqui no nosso exemplo, a gente vai dar destaque ao Bzão e o Bzinho. Aí fica assim, ó, quando acontece permutação, você vai ter gametas Azão, Bzão, porque vão receber um cromossomo azul contendo Azão e Bzão, genes alelos. Você vai ter gametas, né, Azinho e Bzinho, porque receberam lá o cromossomo vermelho com genes alelos Azão e Bzinho. Esses gametas, pessoal, eles sempre vão aparecer em maior proporção, tá? Eles sempre vão aparecer em maior proporção. Isso porque nem todos os cromossomos realizam a permutação ou crossing over. E esses gametas, que aparecem sempre em maior proporção, né, sempre acima de 50%, eles acabam sendo chamados de gametas parentais. Vou até colocar um Pzão aqui para você lembrar. Pzão de parentais, sempre acima de 50%. Os gametas que sofreram, né, na verdade, os cromossomos que passaram por um processo de recombinação através da permutação crossing over, eles vão dar origem a gametas chamados de gametas recombinantes, que são esses aqui, ó. Olha aqui para você ver. Esse gameta aqui, ó, recebeu um cromossomo azul com um pedaço vermelho. Esse pedaço vermelho apresenta o gene alelo Bzinho. Mudou, não mudou? Já aqui você tem um gameta que recebeu um cromossomo vermelho com um pedaço azul. E esse pedaço azul contém o gene alelo Bzão.
Então você tem aqui gametas Azão, Bzinho e gametas Azinho, Bzão, ou seja, gametas diferentes dos parentais. Esses gametas sempre aparecem em uma proporção inferior a 50%, tá? Então, inferior a 50%. E eles são chamados de recombinantes, belezinha? Então, tá aí, basicamente, a diferença entre linkage e segunda lei. O primeiro passo que a gente está dando aqui de reconhecer a formação dos gametas. Na segunda lei, formamos gametas diferentes, sempre igual proporção. Por quê? Os genes alelos se separam junto com seus cromossomos. Beleza? Aqui no linkage, você tem genes alelos, tá? Que estão localizados no mesmo cromossomo. No caso aqui, Azão e Bzão, Azinho e Bzinho. Se não tiver permutação, formamos apenas dois tipos de gametas. Gametas Azão, Bzão, gametas Azinho e Bzinho. Numa proporção de 50-50. Se acontecer permutação, que são trocas de pedacinhos cromossômicos, a gente faz uma recombinação gênica desses cromossomos e aí a gente forma gametas Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Os gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho são os parentais, sempre aparecem no número superior a 50%. Já os recombinantes, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, aparecem no número inferior a 50%, são os recombinantes. Parentais, recombinantes. Beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações sobre linkage para você. Tchau!